Olá, sejam bem-vindos ao Universo Reiki. Eu sou a Bibiana Souza, terapeuta holística, e hoje o nosso bate-papo energético terapêutico é sobre como e com o que temos alimentado a nossa alma. E é um assunto polêmico, como tantos outros que a gente já vem conversando nos programas, né? Polêmico por quê? Porque ele vai tratar diretamente daquilo que eu falo toda vez, da nossa responsabilidade com nós mesmos, do protagonismo da nossa vida, de como somos nós que alimentamos tudo aquilo que vivemos e não o contrário. Então, como a gente já aprendeu, já estudou, já conversou, aquilo que move a nossa vida tem um princípio originário dentro de nós, né? O que é isso? Surge dali. Então, o externo, ele é uma expressão do interno. A energia, a manipulação da energia, aquilo que a gente atrai, aquilo que a gente se conecta, vem daqui de dentro, né? Mas sim, o mundo físico é que alimenta a nossa alma, né? Então é uma troca. O interno e o externo estão sempre se relacionando. E muitas vezes, na grande maioria, a gente vive tão no automático, a gente vive tão raso, que a gente acaba alimentando a nossa alma de alimentos, de energia que não são frutíferas, que não são benéficas e que acabam nos deixando cada vez mais para baixo, cada vez com mais dificuldades. E hoje eu quero te propor para fazer essa reflexão e observar o que tem alimentado a tua alma no teu dia a dia. O que tu tem lido? O que tu tem ouvido, escutado? Para onde vai o teu foco? O que é aquilo no qual tu olha, ouve, pega, se apega e se alimenta? E por que eu quero que tu reflita sobre isso aqui comigo no programa de hoje? Porque é isso que vai determinar, né? Se tu vai viver aquela vida olhando metade do copo cheio ou metade do copo vazio. O que eu já falei também que é humanamente impossível a gente viver isso, né, 24 horas por dia. Mas quanto mais a gente se alimenta de energias que são baixas, mais baixa a gente vibra. E quanto mais a gente alimenta energias elevadas, mais fácil é se manter elevado. Eu vou te dar um exemplo. Que talvez tu deva saber, mas se tu não sabia, agora tu vai começar a observar no teu dia a dia. Quando a gente assiste, por exemplo, um filme de terror. Filme de terror é bacana, é legal, né? Eu particularmente tenho curiosidade sobre filmes de terror, né? Já assisti muitos filmes de terror. Mas quando a gente tá assistindo um filme de terror, o nosso inconsciente, que é aquela partezinha do nosso cérebro que comanda 70% das nossas ações no dia a dia, é aquilo que a gente faz, mas não sabe por que faz, mas continua fazendo, sabe? É aquilo que a gente sente, não entende o porquê sente, mas continua sentindo. Tudo isso são informações armazenadas no inconsciente. E no nosso inconsciente, quando a gente, por exemplo, assiste um filme de terror, ele não sabe que aquilo não está acontecendo com nós. Ele sabe que algo está nos deixando com medo, apavorados, ansiosos. E é isso que ele registra. O medo. É com o medo que ele te conecta. É aquela emoção que ele vai guardar. Então ele não sabe dizer assim, não está acontecendo com a Bibiana, ela só está assistindo um filme. Não, ele vai registrar, Bibiana está apavorada. Vou registrar essa emoção, pavor, medo, angústia.
E aí, às vezes, a gente sente isso, né? Quem tem o costume de assistir sempre, por exemplo, um filme de terror, vai se conectar com ansiedade, medo e essas sensações. Quanto mais assistir, mais vezes no seu dia, sem saber que é por causa do filme. Mas vai estar o registro lá no teu inconsciente. Observem bem. Se tu tem o costume de assistir aqueles programas, tá? Ouvir programas, assistir programas sensacionalistas, no qual é assim, uma programação inteira de tragédia, de medo e de violência, e tu fica ali, mesmo que tu não esteja parado na frente da televisão assistindo, tá? Que tu fica ali ouvindo o dia inteiro, muitas vezes por dia, né? Aí tu ouve uma notícia ruim, tu fica pensando nela 20 horas por dia. Daí tu ouve uma boa, tu só pensa nela 4, tu esquece porque tu voltou a focar na ruim, né? Tu está registrando no teu campo emocional energético aquela sensação de violência, de medo, de tristeza, de angústia. E aqui eu não falo pra gente ficar alienado, né? Não. Nós somos seres que viemos justamente pra acrescentar o coletivo e a gente tem que estar inteirado do que acontece no coletivo, né? No mundo físico, na vida. Mas é o quanto aquilo alimenta a tua alma que eu quero que tu observe. O quanto daquilo ocupa o teu dia, a tua mente, o teu espírito, tua alma, o que tu quiser chamar. Porque é aí que tá a grande sacada. Músicas, tá? Que tipo de músicas tu escuta? Música é uma energia. A letra daquela música é uma energia. Ela atrai e ela repele. Ela atrai energias que são parecidas. Lembra que eu falei? Tudo que emana atrai. Então, se eu ficar escutando o dia inteiro uma banda com letras extremamente violentas, do que eu vou estar alimentando a minha alma? E aqui eu não entro no mérito de bandas boas, músicos bons, eu não entro no mérito de talento. Gente, tudo é escolha. Tu quer te conectar com isso? Faça isso com consciência, sabendo com o que tu está te conectando. Agora não adianta fazer e dizer, ai, a energia do fulano me atrapalha. A energia do fulano é negativa. Aí passou o dia todo ouvindo um álbum que falava sobre sei lá o que do Spotify. Tomei até um gole para refletirmos sobre isso. Eu tô trazendo esses assuntos porque essa semana pessoas que eu sigo nas redes sociais estavam falando sobre isso e eu achei muito pertinente. Muito pertinente. Isso é uma coisa que a gente tem que se lembrar todos os dias, né? Vou dar uns exemplos pra vocês. Um festival de música onde, né, teve não sei quantas mortes, estão sendo investigadas mortes, ataques cardíacos. Gente, era um festival de música. A música, ela tem que te levar, ela tem que te trazer alegria, ela tem que te trazer esperança, ela tem que te levar, tem que te deixar feliz. Qual que era a egrégora energética que existia naquele lugar para tanta tragédia acontecer? E aí esse assunto desse show, né, desse festival, na verdade, com artistas internacionais, foram surgindo outros shows, né? E aí eu não vou citar nome de bandas, tá? E enfim, de artistas, porque não é esse o caso, não é pessoal com a pessoa, é a energia daquilo. Aí também um show de rock, e nada contra rock, né? Eu gosto, é só as letras, percebam as letras. A cantora tava lá, e aí o fã subiu no palco, e a cantora teve uma ação, assim, que eu nem sei se eu posso falar, né?
ela acabou fazendo um show violento contra a pessoa, né? Um tipo de agressão moral para aquela pessoa, que inclusive depois ela teve que vir a público pedir desculpas, né? E imagina se tu tivesse levado teu filho para um show desses, teu filho de 12, 13, 14, 15 anos, onde a vocalista baixou as calças e urinou na cara do fã. Sim. Tu ia pensar, mas eu não trouxe meu filho pra ver isso. Não, mas tu ouviu a letra das músicas antes de levar o teu filho pro show? Ah, mas eu gosto da batida. Né? Então tu se conecta com aquilo que aquela energia proporciona. Né? Então, videoclipes sangrentos, muita incitação à violência, muita incitação ao sair de si, ao medo. Ok, pode ser que seja uma música na qual tu não entende a letra, mas a responsabilidade de saber o que tu alimenta a tua alma, ela é tua. Não é do amiguinho do lado, não é do vocalista. É tu que tem que saber se aquilo está te alimentando, te nutrindo. E do que está te nutrindo. Não existe mais espaço para quem quer expandir sua consciência para não ser protagonista. Não existe espaço para quem busca uma qualidade de vida, para quem busca elevar sua energia, para esses alimentos que não são benéficos. E digo mais, ninguém é obrigado a não se alimentar disso, mas saiba o que isso pode atrair para tua vida. É aí que tá a virada de chave. Então é extremamente importante a gente observar aquilo que a gente está normalizando no nosso dia a dia, na nossa vida. Ai, é normal xingar os outros. Ai, é normal ficar se alimentando de notícias negativas, porque só tem isso. É claro que tu vai achar que só tem isso, porque é isso que tu te conecta. É isso que tu tá te alimentando, mas não existe só isso. Existem trabalhos incríveis, artistas incríveis, e não precisa ser só um louvor de igreja ou um mantra espiritual. Existem músicas alegres, existem músicas felizes. Ai, hoje eu tô um pouquinho na bad, assim, tô triste, eu vou ouvir uma musiquinha mais triste. Ok, hoje tu ouve isso, mas tu não vai ouvir isso pela semana inteira, porque depois tu não vai conseguir se reerguer e tu não vai saber por quê. Ai, eu não consigo me reerguer porque a vida é difícil. E o que tu passou fazendo nos últimos 7 dias? Ouvindo o quê? Assistindo o quê? Que alimento tu proporcionou para tua alma? Então, quando a gente fala de qualidade dos alimentos, a gente fala sobre observar a qualidade dos alimentos. E é aqui que entra o ser vigilante. Quando a gente expande a nossa consciência, quando a gente começa a se conectar com esse mundo da espiritualidade, no sentido de ser humano, o que é espiritualidade, né? Que é diferente de espiritismo. A espiritualidade é a conexão de si com o todo. É saber sua responsabilidade no mundo. É entender que aquilo que você atrai é aquilo que você emana e vice-versa. É entender o seu papel, o seu propósito, a sua luz, a sua sombra. É o seu autoconhecimento, tá? Expandir a consciência. Quando a gente faz isso, não existe voltar ao tamanho original. Não existe expandir e depois voltar e tentar se encaixar numa caixinha menor. Não vai acontecer. Eu falo muito sobre isso nos meus atendimentos. Que o pessoal diz assim, tá, mas agora que eu me dei conta disso, eu não consigo não pensar mais nisso. Claro, tu entendeu como é que funciona o ciclo da vida. Tu entendeu que tu é responsável por aquilo que tu quer pra ti.
Não vai voltar e esquecer. Dá um pouquinho de trabalho. E a vigilância é esse trabalho. O que é estar vigilante? Já falei aqui, mas continuo falando. Para mim e para vocês. Estar vigilante é observar. É estar atento. Sair do automático. Prestar atenção ao redor de ti, dentro de ti e na conversação dentro fora de ti. O que de fora tu está pegando para alimentar e o que de dentro tu está tirando para também alimentar o planeta que a gente vive, o país que a gente vive, o estado, a cidade, a família, a empresa. O quanto tu está alimentando a tua alma com coisas que vão te elevar e o quanto tu está alimentando a tua alma com coisas que dificultam a tua vida, travam, pesam. Reflete um pouquinho aí. Agora que tu já começou a tua reflexão, eu quero que tu lembre e que tu observe que além de estar alimentando a tua alma com tudo isso, a alma da nossa família que convive com nós também está sendo alimentada. Da casa, do ambiente físico. O que tem alimentado as nossas famílias, as almas das nossas famílias? Então, às vezes, essa observação pode te trazer aquela tranquilidade no dia a dia que tu tanto procura. Observe o alimento da tua alma. E aí assim a gente vai poder, um passinho de cada vez, um alimento de cada vez, transformar as nossas vidas e trazer bons frutos, energias mais positivas, mais elevadas, menos sofrimento, menos apego, mais evolução. E consequentemente, melhorando aqui, a gente melhora o mundo que está ao redor. Muito obrigada pela tua participação de hoje. Espero que tu tenha conseguido alimentar a tua alma de uma forma bem nutritiva no programa de hoje. Então, um beijo, obrigada e até o próximo.